Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Disse Jesus então, lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 a 28. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Essas aqui são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja coloca para a gente 3 formas de viver a castidade. A castidade da virgindade, na viuvez, e a castidade dos esposos. Por quê? As ofensas à castidade, a gente pode colocar que são hoje um grande problema que as pessoas não veem como problema. Depois da revolução sexual, do século XIX para cá, que tem destruído a sexualidade humana, uma falsa liberação sexual, mas que dentro da doutrina, da santa doutrina da igreja, jamais será uma revolução sexual, porque o sexo dentro do matrimônio ele é uma missão. Então, quais são as ofensas contra a castidade? A masturbação, a pornografia. Podemos hoje abrir um parênteses aí para falar sobre o vício do celular. Muitas pessoas hoje, o comum, as pessoas estarem com o aparelho celular na mão todo momento. Por exemplo, você agora está assistindo esse vídeo com um celular, provavelmente, na mão. Só que esse celular também pode ser um instrumento que vai te levar a pecar contra a castidade. Então você tem que observar, tem que prestar atenção no que você anda acessando na internet. Porque hoje a sexualidade está explícita na internet. Está acessível. Desde uma criança de 10 anos de idade até um idoso de 80 anos de idade, a sexualidade está explícita. O que antigamente era censurado, hoje é liberado. Todos têm acesso. E você escolhe que lado que você está. Então o celular tem sido para você o quê? Motivo de queda na parte sexual. Como diz aqui, o simples fato de você olhar uma cena erótica ou um corpo sinuoso no celular, na internet, nas redes sociais, isso já também ele ofende gravemente a castidade. Podemos dizer também sobre a prostituição virtual. O que é a prostituição virtual? O que a gente conhece da prostituição é o quê? A pessoa vai lá, vende o corpo dela em troco de dinheiro, tem relações sexuais em troca de um valor financeiro. Mas a prostituição virtual ela vai muito mais além. Hoje precisa se mostrar muito o corpo, as partes íntimas. Isso é muito evidente na internet hoje. Então, naquele momento em que uma moça ela está mostrando o seu corpo ali, ela está pecando primeiramente contra aquilo que é para ficar guardado, que é o corpo, não é para ser mostrado. O corpo é um templo sagrado do Espírito Santo, não é algo que tem que ser mostrado para conseguir uma visualização. E essa busca pela visualização, essa busca pela satisfação de outras pessoas, que outras pessoas vão comentar, vão curtir, vão elogiar, essa busca pelo elogio se torna uma prostituição virtual. E a gente vai para outro campo também, o campo da fornicação. Para quem não sabe o que é a fornicação, é um namoro desregrado. Você pai, você mãe, que está assistindo agora esse vídeo, eu quero dizer uma coisa para você. Quando seu filho começar a namorar, ou sua filha, adolescente, hoje tem uma falsa filosofia que difundiu dentro da nova sociedade, desse modernismo, que é o quê? Eu prefiro que meu filho e a namorada dele façam dentro da minha casa do que lá fora. Não é assim que tem que acontecer, está errado. Não pode acontecer nem dentro da sua casa nem lá fora. Porque tem que estar dentro do sagrado matrimônio. E você como pai, você como mãe que está na tutela do seu filho, da sua filha, ou daquele genro, aquela nora que está sobre o seu cuidado, você tem que cuidar da sexualidade deles. Porque eles não têm a devida maturidade para, por si, observar e encontrar essa maldade que o diabo tem colocado na sexualidade humana e tem que se tornado um objeto na mão do encardido. Então você, pai, você mãe que está assistindo agora esse vídeo, pense bem, quando seu filho ou sua filha estiver namorando,
Coloque limites. Por mais que você pareça uma pessoa chata, seu filho vai te achar muito chato, né? Você tem que impor essa verdade. Por quê? Porque você não é um amigo do seu filho, você é o pai, você é a mãe do seu filho. E a alma do seu filho está sob a sua responsabilidade, a salvação do seu filho, da sua nora, está sob a sua responsabilidade. Nós estamos falando aqui da salvação da alma, porque se Deus me livre, seu filho ou sua filha morrer nessa situação, uma situação de pecado, sem a devida conversão e sem o devido arrependimento daquele ato pecaminoso e sem a busca do sacramento da confissão, a alma do seu filho pode se perder para sempre no inferno. E se eles estiverem fazendo isso, eles vão estar também pecando contra o honrar pai e mãe, porque não está honrando a sua palavra. Então não tenha medo de falar para o seu filho, para sua nora, para o seu genro. Não tenha medo de falar para eles o que é errado na sexualidade. Porque dentro do relacionamento humano, né, vamos dizer assim, lá no noivado, é um tempo de conhecimento. Diz o Catecismo da Igreja Católica, na tribulação dos noivos, eles vão encontrar a virtude, né, dentro daquela tribulação que eles vão viver, porque é uma luta contra o pecado, contra a castidade, é uma luta constante, mas que eles vão se descobrir entre si, isso que diz o Catecismo da Igreja Católica, eles vão descobrir no matrimônio o respeito que eles herdaram dessa continência durante o período do noivado. Então, qual que é a forma correta de se namorar? Vai se conhecer, vai ter um período de namoro. Nesse período de namoro vai ser construído uma consciência. Depois dessa consciência construída, vai ter ali o noivado. E dentro dessas etapas vai acontecendo o amadurecimento, o respeito, né? E dentro disso vai se tornar um matrimônio. E esses jovens vão estar muito preparados dentro do matrimônio, porque eles vão, já dentro do namoro e dentro do noivado, aprender a se respeitar entre si. Porque dentro dos limites matrimoniais, que são dos esposos, também tem uma exigência de castidade. Ela está ligada à fidelidade. A fidelidade e a fecundidade. Porque o sexo dentro do matrimônio, ele é uma missão. E essa missão é gerar filhos, é gerar almas para Deus. E a finalidade do sexo na união dos esposos é a procriação. O que é uma ofensa dentro do casamento? É o egoísmo. Quando o sexo se torna uma diversão que não está aberta aos filhos. E uma vida matrimonial tem que estar aberta aos filhos. E todo relacionamento sexual, toda relação sexual no casamento, ela deve ser aberta à vida. Deve ser aberta ao dom da vida. Ao dom do filho. O filho é um dom dentro do matrimônio, é o fruto do matrimônio. Então o sexo não é uma diversão, é uma missão. Porque dentro do sexo é que vai gerar a vida. Deus escolheu o sexo para colocar o ser humano em coparticipação na criação. Imagina quão grande é isso, a gente participar da criação da vida humana. E podemos dizer o quê? Sendo assim, as práticas, né, que ofendem diretamente, né, ao sagrado matrimônio é barriga de aluguel, inseminação in vitro, né, doação de esperma. Isso são tudo imoral. São tudo pecados graves contra o sexto mandamento, o útero artificial. Por quê? Porque dissociam o ato sexual do ato procriador. Ou seja, não é um ato, vamos dizer assim, livre e espontâneo, né, que vai tornar a vida humana possível. É um ato que tem a sua intervenção da ciência. Então já o homem querendo brincar de ser Deus. Então ele quer se colocar no lugar de Deus, né? Então essas práticas que eu disse aqui agora são totalmente abomináveis. Outra coisa que a gente pode dizer dentro do que são ofensas à castidade: a camisinha, o DIU, a pílula, coito interrompido. Você sabe o que é coito interrompido? A pessoa tem a relação sexual e o homem segura e ejacula fora. Então isso aí é um ato chamado de coito interrompido e é uma grande ofensa, né, à castidade. O sexo anal, o sexo oral, são tudo práticas. Eu estou dizendo explicitamente isso aqui porque pode parecer feio dizer isso, mas é o que está explícito hoje, né, nas redes sociais, na mídia, na internet. E as pessoas não têm vergonha de ir lá e acessar essas coisas. Então você não tem que ter vergonha de ouvir essas coisas também que eu estou dizendo, porque são verdades.
E quando a gente diz verdades, a verdade tem que ser dita com as palavras corretas. E eu estou dizendo aqui, ó, esses tipos de práticas dentro do matrimônio são totalmente ofensivas a Deus. A vasectomia, laqueadura, pois torna impossível a procriação. Então você que fez laqueadura, que fez a vasectomia, se você fez sem saber, é possível, hoje pela ciência, ter essa reversão. Só que custa muito caro. Para fazer é até gratuito, vamos dizer assim, é praticamente de graça. Você faz no SUS, mas para você reverter, você vai pagar muito caro. Porque a ciência não quer que você faça essa apropriação. O modernismo não quer que você gere vida. Eles querem gerar a morte. Simplesmente quer fechar o ato sexual a um objeto, a um egoísmo humano. Se você fez a vasectomia, a laqueadura, procura, naqueles períodos mais férteis, aqueles períodos mais, vamos dizer assim, quentes da relação, procura evitar o sexo nesses dias, para você reparar esse dano, Assim você vai estar oferecendo, vai estar dando da sua parte um esforço, E esse esforço é um esforço de amor, para mostrar para Deus que você está arrependido, que você quer fazer a reparação desse grave pecado. Porque é muito difícil, a gente sabe, você reverter essa situação. Se você fez a vasectomia, tem outras formas agora. Você pode adotar um filho, Você pode estar aberto a um filho através da adoção com outras crianças que estão aí precisando ser adotadas, Então, essa é uma forma de reparação. A gente tem que reverter oferecendo atos de amor a Deus. Porque a vasectomia, a laqueadura, se fecha totalmente. É um pecado muito grave, Contra o sexto mandamento, contra a castidade. O que mais ferem a dignidade do matrimônio? Vamos ver. O adultério, o divórcio, a poligamia. O que é a poligamia? Hoje está sendo difundido o trisal, Homens que vivem com mais de uma mulher, ou mulher que vive com mais de um homem. Isso é totalmente contrário à lei natural, contrário à castidade. Então, se você vive essa condição, conhece alguém que vive essa condição, você precisa renunciar o quanto antes a isso. Você precisa buscar a Deus e renunciar à poligamia, porque é uma ofensa grave, É um ato pecaminoso. A união livre. O que é a união livre hoje? Hoje a maioria é muito comum dentro da igreja. Podemos dizer assim, que de 100%, vamos dizer que 10% são de casais casados legitimamente dentro da igreja. O resto estão vivendo uma união livre. Estão amigados, amaziados. E não querem buscar o sacramento do matrimônio. Não querem esse compromisso. Não querem esse compromisso de amor, essa renúncia. Você, mulher, quando você acolhe o seu esposo dentro do matrimônio, você renuncia para sempre a todos os outros homens. Você, homem, quando você assume a sua esposa, você renuncia a todas as mulheres. Você não tem que nem pensar nessas mulheres mais. Você tem a sua esposa. E esposa, você tem o seu esposo. E esse é um grande ato de amor a Deus. Se oferecer, pegar aquele ser humano e você ser fiel àquele ser humano, cuidar daquele ser humano até o final da sua vida. São as promessas matrimoniais. E dentro dessas promessas matrimoniais vão surgir os filhos, os verdadeiros dons do matrimônio, os frutos do matrimônio, que é os filhos. O verdadeiro sentido da sexualidade humana, gerar vida, gerar almas para Deus. Outra coisa que podemos dizer aqui, que essa união livre, como que ela acontece? Hoje, os casais estão se conhecendo e estão fazendo um test drive, E que vai viver junto. Vamos ver se vai dar certo. Não tem mais aquela confiança, não tem aquele amor a Deus. Porque quando a gente acolhe o nosso cônjuge, a gente está acolhendo Jesus dentro da nossa casa. Então eu tenho que pensar assim, é Jesus que eu estou acolhendo na minha vida. Eu estou renunciando a tudo por amor a Deus, por amor a Jesus. Então essa união livre está muito comum. Os casais não estão querendo mais casar, contrair o matrimônio dentro da igreja. E hoje tem um mercado, aí, um marketing que vai dizer, para você casar, você tem que casar lá, tem uma grande festa, fotógrafo, músicos e quanto gasto que tem. E tem pessoas que ficam presas nisso. O Sagrado Matrimônio não exige isso não. O Sagrado Matrimônio pode ser feito dentro da Santa Missa. Que lindo é a gente ver casais que renunciam a todos esses bens e eles falam, não, eu quero o Sagrado Matrimônio, o sacramento do matrimônio. E dentro da missa eles recebem o Sagrado Matrimônio. Que lindo é isso, gente. Que lindo é ver casais que estão renunciando ao marketing desse mundo, o marketing moderno, ao consumismo desse mundo,
para viver o verdadeiro matrimônio. É uma grande graça, é um dom. Jesus elevou o matrimônio a um sacramento, porque é muito sagrado. Dentro do sacramento do matrimônio, Jesus quis vir habitar entre nós. O Verbo se fez carne dentro do seio de uma família. Então, por isso que Jesus instituiu a instituição matrimônio como sacramento, como sagrado. Porque Jesus veio dentro de uma família. E vamos dizer outras coisas que ofendem, né, o sagrado matrimônio, que ofendem a castidade. Dentro do matrimônio, vou falar isso só dentro do matrimônio. Se você costuma, você esposa, casado na igreja, não estou falando que as outras coisas, que não é casado na igreja, está correto, tá, gente? Porque o fato é, se já não está dentro do matrimônio, já está errado, é um ato pecaminoso. Se é uma relação que está fora do matrimônio, já é um ato pecaminoso. Se você morrer nessa condição, sem um arrependimento, sem o sagrado, os sacramentos da igreja, confissão, arrependimento, você tem grande risco de ser condenado ao fogo eterno. O que dizer então? Você, matrimoniado, que costuma visitar motéis, né? Ir num motel com a sua esposa, com o seu esposo, você está profanando o seu leito matrimonial. Por que eu digo isso? Porque lá no motel é o império do demônio. Quantos adultérios aconteceram naquela cama de motel? Quantas orgias? Quantas meninas e moças perderam sua pureza ali? O motel é um altar do diabo. E você leva o sagrado matrimônio que você contraiu, você deve honrar, você leva para esse quarto de motel. E ali você mancha a dignidade do seu matrimônio. Porque não tem que ter novidades, tem que ter santidade. Você deve levar sua esposa para o céu. E esposa, você deve levar seu marido para o céu. Vocês têm que caminhar para a santidade. Vocês têm que ter continência. E essa continência matrimonial vai passar por períodos, muitas vezes, de abstinência. Você vai ter que renunciar ao sexo. Não é casou para ter sexo à vontade. Não é carta branca para fazer sexo no matrimônio. Por exemplo, quando a esposa estiver naqueles períodos pós-parto, que precisa de um resguardo, e o homem precisa ter a continência durante esse tempo, e ele não pode olhar para uma moça na rua e pensar em ter um ato sexual com ela. Ele não pode olhar na internet, pegar um vídeo na internet, uma imagem na internet, nesse período e desejar aquela mulher porque ele já está traindo a sua esposa. Olha quão grave que é e quão é fácil pecar contra a castidade. E você deve renunciar a isso, você deve lutar contra isso. Né? Outras coisas, objetos eróticos dentro do matrimônio, são totalmente pecaminosos, são pecados gravíssimos contra o sexto mandamento, é pecado mortal. Se você tem alguma coisa guardada aí na sua gaveta, jogue fora. Renuncie isso aí. Você está guardando o chifre do diabo aí com você. Vai te levar para o inferno. Vai levar você, vai levar sua esposa. Né? A pornografia em conjunto. Tem muitos casais que, para pimentar a relação, coloca lá um filme pornográfico para poder assistir junto. Isso é uma grande ofensa, porque você está profanando o seu sagrado matrimônio. As promessas que você fez, os juramentos que você fez lá diante de Jesus, que não foi o padre que fez, foi você, foi a sua esposa que fizeram. Quando você coloca objetos sexuais, quando você vê pornografia junto com o seu esposo, com a sua esposa, ou quando você vai visitar um motel, você está profanando o sagrado matrimônio. Então, pense muito bem nas coisas que você tem feito. Busque viver a santidade, a castidade. Você jovem, você menina, vocês namorados, procurem viver a santidade, o namoro. Viver a santidade é viver a castidade. Buscar sempre a castidade. Buscar para ter um verdadeiro olhar de amor a Deus. Olhar para essa pessoa que está do seu lado. Imaginar, é Jesus. É sagrado. É o meu próximo. Eu devo amar. Devo respeitar. Então é isso que é o sentido do sagrado matrimônio. Pense a partir de hoje. Não vou mais pecar contra a castidade. Vou viver uma vida santa, uma vida pura. Quero também falar de outra situação que hoje está muito comum entre as pessoas, né? Que é uma certa normalidade, até muitos padres têm pregado essa normalidade, mas que não é normalidade coisa nenhuma. Vou dizer aqui, veja bem, doutrina da Santa Igreja Católica. Se você não concorda, sinto muito. Você não é católico. Então, presta bem atenção no que eu vou dizer para você agora. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2357. Castidade e homossexualidade. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade
se reveste de muitas formas e variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se nessa Sagrada Escritura que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei moral, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade efetiva e sexual, verdadeira e em casos algum pode ser aprovados. Então, a prática da homossexualidade. Se você tem essa tendência, você que é católico tem essa tendência, busque viver a castidade, a continência. Porque a castidade não é exclusivamente para uma pessoa que tem uma tendência homossexual. É para todos nós, católicos, batizados. Inclusive, essa prática ela é reprovada pela doutrina da igreja. Porque são depravações sexuais desordenadas. E essas depravações sexuais desordenadas podem te encaminhar para uma condenação eterna. Se você pegar lá no livro do Levítico, capítulo 18, versículo 22, leia o que vai dizer lá sobre que é abominável um homem que se deita com outro homem, uma mulher que se deita com outra mulher, como se fossem esposos. Então a prática do homossexualismo ela é uma prática contrária à castidade. E a igreja, com a sua santa doutrina, ela vem nos orientar sobre isso. E a gente, de forma alguma, eu posso ter um filho, eu vou apoiar ele. Não, você precisa orientar ele. Falar sobre a verdade, falar sobre a continência, a castidade, a luta para viver a castidade. Essa pessoa que tem essa tendência homossexual, ela pode viver a perfeição cristã. Por quê? Porque ela pode, através da sua oferta de vida, viver uma castidade plena, viver uma pureza plena, viver a virgindade, e pode servir a igreja de muitas formas. Pode servir aos irmãos de muitas formas, pode ajudar as pessoas, pode praticar as virtudes. É muito sério. Não é algo que é normal dentro da igreja. Embora a gente vê muitos bispos e padres, que estão querendo colocar isso como uma liberação, não é. É um ato pecaminoso. Então, fica essas orientações para que você possa viver bem a sua castidade, buscar essa castidade sempre, e não se deixar manchar pelas coisas pagãs do mundo. E o pecado contra a castidade tem arrastado muitas almas para o inferno. Quero dar aqui um último exemplo. Esses dias, numa reportagem, eu vi uma situação assim. Um homem estava num motel e ele faleceu. Teve um ataque lá fulminante e estava com uma mulher, que não era sua esposa, e lá ele morreu. Eu faço essa pergunta para você. Naquele momento, teve tempo de arrependimento? Teve tempo de conversão? Teve contrição do coração? Naquela última hora dele? Onde será que foi a alma dele? Para onde que foi a alma? Pense direitinho, pense na sua vida agora. Quando você estiver próximo da sua morte, se você está vivendo qualquer situação dessa que eu falei aqui agora, você acha que você vai saber o momento exato que você vai morrer? Como esse homem que estava no motel com essa mulher, que não era a mulher dele, num ato de adultério, a morte surpreendeu ele no ato do pecado. Para onde que será que foi essa alma? Você acha que foi para o céu? Ou você não acredita que existe céu? Ou você não acredita que existe inferno? Se você nega o céu, se você nega o inferno, você nega Deus. Então peça que o Espírito Santo possa iluminar a sua vida para você viver uma verdadeira castidade. Por amor a Deus, por amor à Santíssima Trindade. Nesse vídeo não dá para falar de todas as ocasiões que ofendem diretamente a castidade. Pensando nisso, nós vamos, depois dessa sequência de vídeos dos 10 mandamentos, falar sobre as agravantes que são contra o sexto mandamento, contra a castidade. Então nós vamos falar sobre as agravantes. Então vamos fazer também uma série de vídeos falando sobre isso. E lá você vai poder entender a fundo como identificar o pecado contra a castidade, suas agravantes, e como se libertar dele e buscar viver uma vida santa e reta dentro dessa virtude. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.